Bem, então, dando continuidade, né, às nossas apresentações, agora eu chamo o professor Mário Cavalcante e professora Márcia Chamuleira, né, para fazer a avaliação e a coordenação dos próximos 4 trabalhos, né, que vão começar agora às 2h30, né, e vão até às 13h30. Só lembrando, né, 10 minutos de apresentação para os estudantes e 5 minutos de arguição, né, ou algum comentário que vocês acharem pertinente. E se houver alguma necessidade, eu acabei esquecendo de falar, mas a gente tem uma monitora, que é a Leila, e temos também a Keline, que estão no chat. Então, qualquer coisa que alguém precise, elas estão aqui também para auxiliar. Ok, obrigado, Deise, pelo convite, né? A professora Márcia também, para a gente estar aqui avaliando o trabalho junto, né? E eu estou só... Alguém está me ouvindo aqui, não está me vendo? Eu estou com 2 logins, certo? Estou com a câmera ligada e outro com o celular, porque o áudio da câmera aqui está muito ruim. Então, eu estou falando com o áudio do celular e estou com a câmera aqui aberta, tá ok? No outro login. Então, quer chamar, professora? O trabalho, fica à vontade. O microfone está... Não estou ouvindo, professora. Tecnologias, gente, desculpem. Agora sim. Boa tarde. Gente, sejam todos bem-vindos. E nós temos uma ordem específica, Daisy, ou pode chamar o primeiro. Vocês podem seguir a ordem do PDF, se Ok. vocês tiverem a tabelinha. Eu estou com ele aqui. O programa Residência Pedagógica no curso de Letras, os desafios do ensino remoto, número 828. Quem é que vai apresentar? Tem Eloy aqui, né? Tem Micaela. Sou eu. Perdeu o nervosismo. O Nélio também tá aqui. Deixa eu só tirar um print aqui da tela. Tranquilo, respire, Eloy. Estamos todos aqui juntos nesse mesmo barco virtual. Nesse mesmo barco, era melhor que fosse um barco presencial. Me sinto menos nervoso porque eu posso me mexer livremente. Aqui não tá. Deixa eu só apresentar aqui o site. Aqui. Chabral. Vamos lá. Licença, já que você tá nervoso, quando eu colocar o tempo, não precisa se assustar, tá? É mais para ter um controle. Não precisa Não, nem interromper a apresentação, pode continuar, tá certo? tranquilo. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui nesse Meet mais uma vez. Respirando. Apresentar sempre primeiro, assim, é uma coisa que deixa você meio nervoso. A abertura, você fica assim, nossa. Fica Mas tranquilo. vamos dar sequência antes que eu comece a me embolar de uma vez e não saiba mais para onde eu vou. Como já foi dito, né, o programa da residência pedagógica no curso de letras e os nossos desafios no ensino remoto. O grupo, né, que a gente fez para a apresentação desse trabalho de elaboração foi eu, Eloy, essa pessoa que vos fala, Micaela Carneiro, que deve estar aí em algum lugar pelos comentários, Sonali, e nós tivemos como grandíssima orientadora a professora Fernanda, que é uma pessoa maravilhosa mesmo. E como, acho que faltou aqui no slide, desculpem, a professora que nos ajudou, né, nessa jornada, onde nós trabalhamos com ela em sala, que foi a Edna Calisto. Errinhos de slide, acontece. Bom, e para dar início, né, à nossa apresentação, primeiro a gente vai dar aqui a pauta, né, o que a gente vai fazer tanto. A gente vai ter uma breve introdução, vamos falar da metodologia, dos nossos resultados, discussões, as considerações e, por fim, as referências, certo? Vamos lá. Primeiramente, a prática pedagógica no programa de residência, certo? O que eu posso falar? Primeiro, que é pedagógica, quando eu entrei, eu não tinha a menor
noção do quão ia ser importante para a minha carreira aqui como futuro professor. Iniciar essa prática já no começo, assim, foi algo que, sabe quando você está parado e do nada alguém te empurra e você fica, uau, o que é que aconteceu? É mais ou menos essa sensação. E a gente resolveu trazer esse relato para vocês, né? A gente traz esse. Professor Mário, seu microfone está chiando. Obrigado. Por que a gente resolveu trazer esse relato? Por que a gente acha que isso é importante? Porque, primeiro, a gente foi para a residência numa situação muito atípica, né? Porque normalmente você iria para a sala, você estaria ali fisicamente com os alunos, né? A gente teve basicamente todo o programa no âmbito virtual, considerar de passagem. E dado essa atipicidade da situação, né? Dado essa pandemia louca que quer enforcar todo mundo, seja emocionalmente ou fisicamente, a gente se essa vai ser o que a gente vai ter que enfrentar, então que assim seja. E como a gente enfrentou muitas barreiras ao longo desse processo, a gente achou importante, não, a gente tem que trazer um relato disso aqui, porque assim, não sei quando é que você vai que tem uma outra pandemia, vai de novo. E aí a gente culmina no nosso objetivo desse projeto, que é o quê? O nosso objetivo principal é mostrar a vocês que a gente teve problemas e a gente quer mostrar quais foram as soluções que a gente tomou no decorrer desse processo. Que é uma situação completamente atípica, você tem que dar um estalo e tentar, de alguma forma, contornar os problemas que a gente vai tendo, principalmente porque é uma modalidade quase nova, né? E a nossa metodologia. Primeiramente, eu vou falar aqui nossa base teórica. A gente teve como base teórica os textos da BNCC, os parâmetros curriculares nacionais. A gente teve obras de autores como Bassich, desculpa, não sei falar o nome dele, Neto, Trevisini, Barton e Lee, que assim, foi basicamente a nossa base teórica para poder dar formação nesse projeto. E qual foi o nosso ponto de partida? Primeiramente, a gente teve uma abordagem observacional para depois a gente chegar na prática. E como é que foi isso? No princípio do projeto, a gente tinha a professora Edna, a gente estava lá de observador para ver ali como é que estava se dando aquele modelo de aula virtual. A gente observava os problemas que ela enfrentava, observava as soluções que ela utilizava e ficava pensando, meu Deus, tem que ter será que tem alguma outra forma de fazer? Será que dá para inovar em alguma coisa? Será que dá para melhorar? E a gente foi para isso, né? A gente passou por essas, basicamente por 4 fases no programa, né? Que a gente teve essa primeira antes de observar, a gente teve uma formação onde a gente leu os textos, aqueles textos que eu falei lá no começo, observamos a aula da professora preceptora, que foi a Edna. Aí a gente foi para a preparação de plano de aula, onde a Edna ajudou, a professora Fernanda ajudou. A gente bolou todas as aulas dentro da premissa que a escola nos forneceu, né? Porque a gente não podia quebrar o cronograma da escola. E aí a gente passa para a ministração de aulas, certo? E onde é que vocês chegaram com isso, certo? Onde é que vocês chegaram? Como é que essas aulas ocorreram? As aulas ocorreram no Meet, igual essa reunião aqui, né? A gente teve essas aulas no Meet, muito legal, muito bacana, com os alunos participando virtualmente. Só que a gente encontrou um problema muito grande. Por quê? Porque aluno no computador, no celular, se você se distrai facilmente, imagine um adolescente de 15, 17 anos. Ele se distrai muito fácil. Então você tinha que pensar, meu Deus, a gente tem que trazer essa aula para algo interessante.
E o que a gente fez para isso? O que a gente fez? A gente pegou e disse, não, a gente tem que planejar essa aula de uma forma onde os alunos mantenham sua atenção. E o que a gente usou para isso? A gente pegou o universo em que o aluno estava inserido. Que universo? Meme, piada, música. O que desse para trazer de fora ali da escola, que fosse do universo do aluno, para dentro da aula e sintetizar aquilo junto com o conteúdo, a gente usava. Por exemplo, Sonali e Micaela usaram muito memes. Eu iniciava a aula com música, para deixar os meninos mais relaxados, para eles poderem trazer. Eu procurava uma música com a temática que aproximasse da aula, para puxar a aula. Só que, né, a gente fazia avaliações ao final das aulas também, para manter aquele padrão. Só que a gente ainda achou que, pô, dá para fazer mais, porque assim, a gente tem um período muito curto e era bastante assunto. Então a gente criou um plantão pedagógico, que era o seguinte, eram grupos no WhatsApp, onde a gente ficava basicamente ali de 2 às 4, 5 horas, e a gente estava atento no celular, esperando os alunos virem tirar dúvidas. E muitas vezes eles vinham, às vezes vinham até fora do horário, no PV, que é assim, né? Começou esse mundo virtual de ensino, não existe mais distância entre professor, a distância é uma mensagem no Zap. Como eu falei aqui, tem alguns exemplos, né? Aqui sou eu dando uma de violeiro ali, lá no começo, às vezes entrava 1, 2 alunos, às vezes entravam mais alunos. Acho que esse print foi bem no comecinho de uma aula, quando os alunos estavam entrando aí, eu estava tocando minha violinha. Aqui as meninas usando memes, ó, a animação para aula. Então, os alunos participavam muito mais, a gente notou, quando tinha esse tipo de interação, então eles se sentiam muito mais soltos, muito mais felizes, né? E para as nossas considerações finais, eu posso afirmar, tenho certeza, que esses meses, né, essa se vira nos 30 que a gente teve que fazer, ele foi muito valioso para a gente. A gente aprendeu muita coisa, a gente descobriu novos recursos, a gente explorou uma linha de pensamento que a gente nunca pensou que ia explorar. Tipo, a rede social, que antes era um negócio assim, para passar o tempo, a gente trouxe aquilo ali para transformá-lo em algo educativo. E, para mim, essa foi a maior lição que a gente pôde trazer dessa experiência desse programa. Bom, eu acho que é isso. Isso aqui são nossas referências. E muito obrigado. Obrigada, Eloy. Posso pegar, professor Mário? Fica à vontade, depois eu falo. Pronto. Eloy, achei muito bacana, fiquei bem interessada, inclusive, em entender um pouquinho mais como é que vocês conseguiam atrelar, por exemplo, esses conteúdos, os conteúdos previstos a memes, no exemplo mesmo que você trouxe, né? Na escala, por exemplo. Como é que vocês atrelavam esse meme a um conteúdo? E talvez tenha me escapado essa informação. Qual é em que ciclo vocês estavam trabalhando? Desculpa. Escola? No ensino médio, no Buriti. Esse semestre a gente trabalhou no Buriti, ali do Rio Tinto. Pronto. Agora sim, consegui. Mas você pode me dizer como é que vocês atrelavam esses memes ao conteúdo? Esses memes ao conteúdo? Olha, não tinha exatamente uma ideia proposta. A gente, por exemplo, encontrávamos um assunto. Pronto, vou dar um exemplo de uma aula que eu fiz. Eu não lembro muito das aulas das meninas, mas das minhas aulas eu lembro. Vocês conhecem, com certeza, o Gregório de Matos, o Boca do Inferno, certo? Eu trouxe um meme relacionado ao Boca do Inferno, que era assim, era um meme, basicamente, que dizia que o Boca do Inferno era era aquele velho bruto que descia o cacete em todo mundo, em qualquer lugar. Eu não sei se vocês sabem, Boca do Inferno, ele não tem esse apelido à toa,
Ele, como eu posso dizer, ele descia do governo até a vizinha fofoqueira dele, e eu atrelei isso a um meme. Eu também trouxe alguns poemas dele, eu fazia um nível de humor com isso. É basicamente nessa linha de pensamento. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar mais. Ok? Posso? Ah, parabéns pela apresentação, Eloy. Eu tenho só algumas observações, porque é o seguinte, ficou muito claro para mim, você apresentou muito bem seu trabalho. Só que clareou muita coisa para mim que eu lendo o texto escrito passou despercebido que você não detalhou tão bem no trabalho escrito. Um exemplo é a metodologia. Então, a metodologia, eu não entendi pela metodologia desse trabalho escrito o que era que você queria fazer. E você expôs aí. Você explicou bem aí. Tá certo? Outra coisa também que eu não estava entendendo aqui é a metodologia. Em nosso trabalho, buscamos relatar, por meio de uma explanação teórico-crítica, nossa prática que terá como base teórico texto como a BNCC, e você cita alguns autores. Só que seu trabalho, a base do seu trabalho é o ensino remoto. E você não pegou nenhum trabalho recente que já estudou a influência do ensino remoto, a dificuldade do ensino remoto, nos dias de hoje, que a gente está no segundo ano de pandemia, né, no final do segundo ano, e já tem muito trabalho publicado sobre isso, tá certo? Tem muito trabalho em eventos online, principalmente, né, desses 2 anos, e eu senti falta de uma referência sobre isso. Então, você fala que está estudando ensino remoto, mas quando vem falar de teóricos, ou do próprio BNCC, você relata material que fala da tecnologia como um todo, quando não existia ensino remoto, quando não era rotina como a gente tem hoje, né? Então, eu senti um pouco de dificuldade nesse sentido, ou um pouco de... Podia deixar o trabalho mais rico com essas informações. Certo? Da mesma forma que a discussão praticamente não houve, teve resultado. O que é resultado? Resultado é o que você acha. O que é discussão? É comparar o que você acha com outros autores que estudaram algo próximo, vai fundamentar o que você estudou com outros autores. E na discussão também está falando de Antunes 2003, tá certo? Tem muito texto aqui sem referência, ou seja, que é de vocês, não tem a discussão, tem o resultado. Então, eu entendi seu trabalho como você explicou, mas eu não tinha entendido, não estava tão claro para mim, tá certo? Nem estava fundamentado a partir do trabalho do PDF. Então, só como dica para vocês, para em trabalhos futuros, vocês fundamentarem e como a ciência fala, né? Vamos pegar sempre o que tiver de mais recente na área. Obviamente, autores clássicos, ninguém pode esquecer, pelo contrário, mas para poder, se a gente está falando de pandemia, de ensino remoto, tem que vir com algum teórico, com algum trabalho que estudou sobre isso também. Mas, no mais, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Bom, é isso? Posso ir? Tá, obrigado. Então é isso, né? É isso. Obrigada, Eloy. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas dicas. Então, o segundo trabalho, né, professora, é reformulação do ensino, o impacto da pandemia nas aulas de história, certo? Esse trabalho é de autoria de Ana Beatriz, Maria Eduarda e Francisco Brucineudo, tá certo? Em relação aos discentes, né, obviamente, que tem ainda supervisor e orientador. Queria saber quem é que vai apresentar. Boa tarde, sou eu. A Ana Beatriz, Ana Quirina, é isso? Isso. Eu não vou conseguir ligar a câmera porque eu estou sem notebook, aí eu vou ter que transmitir pelo tablet e sempre que eu vou apresentar a câmera fecha, então por isso que ela está fechada. E eu peço para que, se eu me estender demais em relação ao tempo, alguém ligue o microfone para me avisar, porque eu não vou conseguir ver o chat. Pronto. Vocês estão vendo o slide? Sim, tudo ok. Pronto. Como foi apresentado pelo professor, me chamando Beatriz Quirino, eu vou apresentar para vocês o resumo intitulado Reformação do Ensino e o Impacto da Pandemia nas Aulas de História, que eu fiz com o auxílio dos outros bolsistas, Maria Eduarda Barbosa e Francisco de Oliveira, com a colaboração do professor externo Fabrício de Souza e a orientação do nosso professor do departamento, Guilherme Queiroz de Souza. E aí, inicialmente, algo que a gente achou interessante destacar é que a gente está passando por um momento muito delicado em relação ao crescente ataque reacionário às ciências humanas e aos ambientes escolares. Então, de antemão, a gente destaca como
programas acadêmicos como o PIBID são importantes justamente por também funcionarem como uma forma de mecanismo para reafirmar o valor social da própria disciplina histórica, da própria disciplina de história, como também da figura do docente. E aí, entrando na questão da Covid-19, que muita gente já falou sobre isso, mas só enfatizando que é inquestionável pensar que a pandemia acabou influenciando na prática educacional e mudando as coisas de uma forma muito brusca, e, obviamente, isso impactou o nosso programa. Então, antigas reflexões que a gente já pensava sobre, como a questão da educação bancária ser obsoleta, a necessidade que a gente tem de inovar nas metodologias, ganharam uma proporção ainda maior, ao mesmo tempo que surgiram novos e inesperados problemas. Então, tendo isso em vista, o nosso resumo tem como objetivo relatar um pouco sobre o que a gente percebeu nessa experiência que até então era desconhecida e tentar perceber um pouco quais são as possibilidades e as limitações do ensino remoto para a disciplina de História. E a gente atuou no IFPB, no campus João Pessoa. No último semestre, a gente acompanhou 4 turmas dos 4 anos de ensino médio que eles possuem. No primeiro momento, a gente acabou observando as aulas de docente colaborador para tentar entender mesmo o que era aquilo, o que é esse ensino remoto, como é que a gente pode lidar com isso. No início desse semestre, a gente disponibilizou para todas as turmas que foram acompanhadas um questionário chamado Quem é Você?, com o intuito justamente de que a gente conseguisse entender com quem é que nós estávamos lidando e, para partir daí, conseguir também escolher como é que nós prosseguiríamos. Então, foi entendendo o perfil das turmas que a gente conseguiu construir alguns materiais didáticos, sempre tentando utilizar música, HQs, material audiovisual, imagens. Isso não vai ser tão explorado aqui na minha apresentação, porque não é o nosso recorte, mas aí é bom que a gente cite porque tem relação. E aí, entrando na questão dos resultados e das discussões. Primeiramente, é importante que a gente pense, óbvio, na questão da dificuldade de acesso e acompanhamento às aulas remotas. A última pesquisa do IBGE, de 2019, apontou que cerca de 12,6 milhões de residências brasileiras ainda não conseguiam acessar e conseguir manter dentro de casa essa internet. E, por outro lado, outra questão que é muito importante é justamente esse processo de informalização, precarização do trabalho e desemprego que a gente está vendo crescer cada vez mais atualmente. E esses 2 pontos são importantes justamente porque, com a Covid, é muito provável que o número de acesso à internet tenha despencado, o número de famílias que conseguem pagar a internet, no caso, assim como diversos jovens estão precisando também trabalhar de alguma forma para conseguir complementar a renda familiar. No caso do IF, a gente trouxe uma questão específica do questionário que eu mencionei anteriormente para discutir essa questão do trabalho. O questionário, essa questão que a gente vai desenvolver aqui é justamente perguntando se esses alunos eles desenvolviam alguma atividade remunerada, então, para além de estudar, se eles precisavam trabalhar. E algumas coisas que a gente pode discutir a partir disso é, primeiro, que o perfil das turmas é extremamente diferente. Então, as turmas de segundo ano de instrumento musical, informática e controle ambiental foram as turmas onde a gente obteve mais respostas e, ao mesmo tempo, o número de jovens que precisavam trabalhar era um número muito menor, ao passo que as turmas de eletrotécnica do 4º ano e do 3º ano, ao mesmo tempo que a gente recebeu um número menor de respostas, proporcionalmente, são jovens que mais precisam conciliar com algum tipo de trabalho. Coincidentemente, ou não, na verdade não é coincidência, são justamente essas turmas que possuem, no momento síncrono, na aula do Google Meet, um menor número de frequências, sobretudo o 4º ano de eletrotécnica, que chegava às sextas-feiras. Às vezes a gente tinha, 5 alunos na turma. E aqui eu trouxe um trecho de uma das respostas de um aluno de eletrotécnica do 3º ano, falando que ele trabalhava na zona rural, ele precisava sair às 3 horas da manhã de casa, chegar por volta de 3 ou 4 horas da tarde, e ele não tinha certeza se ele ia conseguir acessar a aula, justamente porque mesmo se tivesse um celular, mesmo se tivesse os créditos para ligar à internet, muitas vezes a área em que ele trabalhava não dava sinal. Então, isso exemplifica justamente o que foi discutido em relação a essa questão trabalhista. Outro ponto que a gente levantou para a discussão foi justamente pensar
em relação aos alunos que conseguiam acompanhar as aulas remotas, que não significa que eles também não estivessem enfrentando problemas. Então, a gente está passando por um processo que diversas pessoas estão enlutadas, existe esse medo de contrair a doença, a gente teve um aumento explícito, muito significativo, de sintomas de depressão e ansiedade, e isso acaba ficando muito explícito também na forma como esses alunos participam das aulas. Então, é muito comum que a gente tenha, basicamente, uma apatia generalizada. Se a gente pega algumas temáticas, como, por exemplo, guerras mundiais, que normalmente já chamam bastante a atenção dos alunos, nesse momento é basicamente como se fosse qualquer temática, porque a temática por si só já não é mais tão interessante, porque a gente tem essa questão de uma apatia mesmo. E aí o que a gente percebe também é que os únicos momentos de maior interação eram justamente, e continuam sendo, esses momentos que a gente conseguia se inserir de alguma forma no universo desses alunos. Então, a gente tinha todas as aulas, o professor o colaborador fazia algum momento de indicação de filme, de HQ, de música, realmente para que existisse uma troca de figurinhas, uma conversa mais tranquila, e a elaboração dos materiais dos alunos do PIB de História era justamente voltado para que a gente conseguisse auxiliar e enfatizar ainda mais esses momentos de interação. E aí eu trouxe 2 prints de uma aula de instrumento musical 2, que exemplifica também essa questão da participação. Foi um desses momentos de trocas de indicações. Nesse primeiro print, a gente tem essa brincadeira que acaba também envolvendo a discussão que os meninos trouxeram no trabalho anterior, que é essa questão do meme. Então, a gente tem essa ideia de que o europeu invasor que não toma banho, fedorento, que é uma piadinha muito presente em memes históricos, inclusive quando existem essas disputas de memes no Twitter entre portugueses e brasileiros, e que parece uma bobeira, mas que a gente pode pensar que, por exemplo, dependendo do material que esse aluno está tendo acesso no meio online, eles chegam na sala de aula muito mais abertos para debates anticolonialistas, por exemplo. Porque se a gente pega essa utilização do termo invasor, do termo invadir, a própria escolha de palavras já acaba denotando também um discurso histórico específico. O segundo print é da mesma turma e são algumas alunas tirando dúvidas a partir do que elas assistiram em um musical disponível na Disney Plus, que é o musical Hamilton, indicando esse musical ao professor. Então, a gente percebe justamente essa necessidade da gente Ana, Oi? só você pediu para avisar, falta 2 minutos, é porque você não pode ver o chat, né? Ela falou no chat e estou te avisando que você pediu para avisar, tá certo? Obrigada, eu vou finalizar agora. E, como eu estava dizendo, isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente se integre a esses espaços utilizados por esses alunos. Então, só para concluir, existe uma série de problemas em relação aos ataques às ciências humanas, à dificuldade de acesso, muitos desses problemas que nós, enquanto licenciandos, precisamos nos posicionar politicamente, obviamente, mas que a gente não consegue solucionar de forma direta através de intervenção. Então, eu não consigo ir lá e resolver o problema de acesso sozinha à internet no Brasil. Mas, por outro lado, existem algumas coisas que a gente pode fazer. E uma dessas coisas é justamente se apropriar e discutir elementos presentes nos meios em que esses alunos eles passam um tempo muito grande. Então, o aluno que precisa assistir aula remota, ele está passando um tempo cada vez maior nas redes sociais também. Isso pode ser algo positivo, de acordo com o material que ele acessa, como foi o caso do meme, enfim, do colonizador europeu, mas também pode ser algo negativo, porque eles estão mais suscetíveis a discursos com equívocos e negacionismos historiográficos. Então, é muito importante que o professor consiga se manter atualizado de forma que ele se aproprie dos espaços que o aluno está inserido para fazer com que ele ensine esse aluno como é que se pensa e como é que se pesquisa história, para que esse próprio aluno consiga perceber quais são as distorções. E a conclusão geral que a gente tira, basicamente, é que essa adaptação e essa reinvenção contínua dos docentes é um aspecto central e básico para que a gente consiga ter uma luta concreta realmente por um conhecimento histórico que seja ético e também pela democratização do próprio ensino e do acesso à informação igualmente.
Aqui a gente tem as nossas referências. Enfim, só agradecer à PRG, à UFPB, à CAPES e a todas as organizações que possibilitaram a nossa participação no PIBID. É isso e obrigada. Pode falar, professora, fica à vontade. Eu peço desculpas porque Obrigada. eu precisei falar um pouco rápido, mas é por causa do tempo também. Então. Foi ótimo, não se preocupe com isso, deu para entender perfeitamente. Muito obrigada pela sua apresentação, Ana. Eu fiquei arrepiada com a proposta que vocês trazem, o modo como você colocou, como você pôde apresentar. E eu não tenho pergunta nenhuma, na verdade, a priori. Aliás, talvez tenha uma pergunta. Mas queria sublinhar algo que você disse, que é esse lugar do presente, né? Desse lugar do docente num diálogo com o presente na perspectiva desses conhecimentos históricos ou historiográficos. Então, isso me deixou muito feliz de ver você colocando desse modo, o modo como vocês procederam, achei muito, muito bacana. E aponta efetivamente para um lugar que é esse de contínua atualização, de diálogo, né, com as realidades, as diferentes realidades, né, seja ela a partir de memes, de Twitter, de redes sociais, de filmes, diferentes produções. Então, eu fiquei muito feliz com essa apresentação. E aí eu queria que você só me pontuasse, possivelmente, né, a partir dos dados também que você trouxe em relação aos alunos, e aí eu queria entender como é que você vê essa experiência dentro da sua formação, assim, como é que você acha que isso vai reverberar na sua formação? Essa questão do... Não, só poderia repetir a pergunta, por favor? Como essa experiência que você teve nesse momento e a partir do programa vai reverberar ou está reverberando na sua formação? Eu acho que é justamente como a senhora falou anteriormente, que a gente precisa perceber essa questão de se apropriar desses discursos, essa questão de pensar que a gente precisa estar sempre se atualizando também. Então, ter essa ideia logo no começo da formação faz com que a gente integre também logo a docência com a pesquisa, de pensar que a gente não pode se acomodar simplesmente. Óbvio que eu não vou culpabilizar os professores, eu não posso cobrar que um professor do ensino básico que dá aula em 2, 3 escolas se mantenha atualizado constantemente, porque não existe nem tempo nem energia muitas vezes. Mas ter essa experiência logo de cara faz com que eu pelo menos tente me esforçar futuramente, de acordo com a minha realidade, obviamente, em sempre me manter atualizada e tentar incluir esse diálogo com os alunos. Obrigada. Pronto, seguindo aqui, parabéns pela apresentação, Ana. A metodologia do trabalho ela tá mais clara, certo, do que eu. E eu queria saber o seguinte: você falou aqui que foi feito no IF, com a participação de 10 graduandos, tá certo? E como era feito esse levantamento de dados? Você apresentou os alunos que estavam participando, preenchiam um formulário, cada um fazia seu relato e ia discutir em grupo. Vocês traziam para poder discutir em grupo e formar o texto. Como era? Porque eu senti essa faltazinha na metodologia também de entender como é que era. Eu vi que era em grupo de 10 graduandos, mas eu não sei como era esse levantamento. Você aplicava um questionário, mandava um Google Forms para eles responderem, para eles observarem a aula e responderem, como é que era isso? Isso, exatamente. Acho que foi uma falha nossa mesmo. A gente disponibilizou esse questionário no Google Formulário, então estava lá no Google Classe, sala de aula, logo na primeira semana, em todas as turmas, a gente disponibilizou esse questionário e ficava a critério deles o momento que iria responder também. A gente não estipulou um prazo exato, porque era muito de quando esses alunos estivessem se sentindo à vontade para responder o questionário. Em relação aos debates, a gente tem muitos encontros no PIBID para ir discutindo como é que a gente vai tomar decisões. São sempre decisões muito coletivas. Eu não posso dizer sobre muitas reuniões, porque eu entrei muito recentemente no PIBID também.
mas o funcionamento do nosso programa é basicamente esse. A gente sempre procura trabalhar em conjunto. Eu acho que eu respondi. Enfim. Ah, tá ok. E para finalizar, qual a importância da sua participação no PIBID em tempos de ensino remoto, em tempos de pandemia? Isso é um ponto positivo para você. Quando eu falo para você, para você e seus colegas bolsistas que também estão no PIBID, certo? Mas como você está respondendo, estou direcionando para você. Isso é um ponto positivo? Você está fazendo parte do PIBID em tempos de pandemia, de ensino remoto, ou você acha que é um ponto negativo e por quê? Eu acho que, em um primeiro momento, é óbvio que quando a gente entra no PIBID, a gente não espera que seja exclusivamente remoto. Em um primeiro momento, pode dar um pouco de frustração, obviamente, mas a gente precisa lidar com a realidade e eu acho que é muito positivo que eu esteja aprendendo tanto em um momento como esse. Então, enfim, e vai muito do que eu respondi para a professora Márcia também. Pronto, entendido. Só entendido, Kelly, terminou o tempo, certo? Só para poder fechar aqui meu comentário em relação a esse trabalho. Eu acho que vocês estão participando de um PIBID, ou da residência pedagógica, quem está agora, em um tempo, vocês estão sendo privilegiados dessa formação, porque a gente, como docente do ensino superior, e os professores do ensino fundamental e médio, eles tiveram que se inventar para poder dar aula de forma remota. E vocês estão sendo capacitados para isso, embora tiveram que se reinventar dentro de um estágio, mas vocês estão sendo capacitados para isso. Então, você está saindo do seu curso, você vai ter uma formação muito maior do que qualquer outro estudante que saiu até agora na graduação, sem formação nenhuma em ensino remoto. E para o PIBID, melhor ainda do que a da residência. Por quê? Porque o PIBID você não dispensa o estágio supervisionado. Então, você pode sim ter essa formação em docência no ensino remoto, enquanto no estágio supervisionado do seu curso, você ainda vai ter a possibilidade de a pandemia, se Deus quiser, passando, né? A possibilidade de fazer o estágio presencial. Então, você vai ter essas duas formações. Enquanto até então, os alunos que saíram e quem está no mercado de trabalho teve que se reinventar, teve que se virar, muitas vezes sem capacitação, né, professora? Então era isso, tá certo? Agradecer a participação e vamos passar para o próximo trabalho. Quer apresentar, professora? Pode ser. Então, o próximo trabalho, 829, Língua Portuguesa em Ensino Remoto. Experiências vivenciadas no programa Residência Pedagógica. Temos presente Bianca, Ladiane, Isabelle, João Vitor, Raíssa. Boa tarde a todos. Eu sou a Ianca. Vou dar início à apresentação. Vou compartilhar a tela. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Ótimo. Eu só peço licença, não vou poder ligar a webcam porque eu estou em horário de trabalho. Então, só vou poder ligar o microfone, tá certo? Mas Tudo bem, tudo bem. Então, nosso trabalho, Língua Portuguesa Ensino Remoto, experiências vivenciadas no programa Residência Pedagógica. Os autores desse trabalho foram Ianca, Isabelle e eu, João Vitor Carvalho e Raíssa Batista. A nossa professora preceptora foi Edna Nascimento Calixto e a nossa professora orientadora foi Fernanda Barbosa de Lima. Então, introduzindo vocês, né, o nosso trabalho, o nosso resumo, ele objetiva expor, né, essa vivência que a gente teve nos 2 módulos que foram entre outubro de 2020 e setembro de 2021. Foi um ano aí de muitos trabalhos, muitas vivências na residência pedagógica de letras. E a gente vai expor aqui, de uma forma breve, né, o resultado das atividades realizadas, né, no programa da residência pedagógica, ao qual a gente teve, né, a gente expõe o papel que é o programa da formação acadêmica, o quão ele é importante para nós, docentes que participam desse projeto.
A nossa metodologia, a qual a gente utilizou, foi de pesquisa bibliográfica e pesquisação. Tivemos 2 escolas parceiras, igual a Eloy, que apresentou anteriormente a Ana. Tivemos uma escola aqui na nossa região, no Anguá, e a outra escola foi em Rio Tinto. Na primeira escola, a gente atuou nos anos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, e na segunda escola trabalhamos com o primeiro e o segundo ano. Então, nessa metodologia, o que a gente utilizou, né, para dar essas aulas? Houveram muitas formações pedagógicas com a professora orientadora Fernanda, ela que sempre estava ali incentivando, nos apoiando e nos dando, né, as referências bibliográficas também. Utilizamos muito Antunes, foi muito importante estudar Antunes nesse estilo, né, de ensino remoto. Estudamos também Amaral e tivemos muitas observações das aulas antes, né, de entrarmos na nossa administração propriamente dita. Nós observamos as aulas da professora Edna, justamente para ver também as metodologias que ela utilizava. Tivemos a preparação do plano de aula juntamente com a professora Edna, que nunca nos deixou desamparados. Nós sempre estivemos ali sendo apoiados por ela, sempre ajudando. Está faltando isso aqui, ou isso aqui você pode colocar também. E isso foi muito importante para a gente. E, enfim, né, as ministrações, ao qual nós demos para os alunos, nessas 2 turmas, né, do município de Mamanguape e do município de Rio Tinto, e também algo muito importante, que foram os plantões pedagógicos, que foi ali onde a gente estava tirando, né, as dúvidas dos alunos e interagindo também com os alunos, motivando eles. A gente sabe que esse ensino remoto ele não foi de nada fácil, nem para nós, nem para eles também, e nem para os professores, tanto a orientadora quanto a nossa professora preceptora, mas estávamos ali ajudando uns aos outros para que tudo ocorresse de forma muito mais leve. E vou passar agora para minha colega Ianca. Boa tarde mais uma vez. Espero que vocês estejam bem, dando continuidade aos resultados das discussões. Como foi dito, a gente atuou em 2 escolas de rede pública. Na primeira escola, em especial, foi muito impactante para nós por causa da redução assim, da turma. Nossa primeira turma, tiveram poucos alunos. Isso influenciou em bastante coisas, como a participação dos alunos e também em relação às dificuldades de comunicação. Sobre a segunda escola, foi tudo diferente. Tivemos a experiência de uma sala cheia, alunos muito participativos, e percebemos que, tendo aula nessas 2 escolas, que é diferente. Sabíamos, né, das dificuldades que seriam, ou pelo menos imaginávamos, esse período remoto, mas foi um baque. Nós tínhamos, né, assim, de início, que seria tudo presencial, e depois descobrimos que ia ser tudo remoto. Foi muito difícil, mas com nossas metodologias, as adaptações, conseguimos. Estamos conseguindo, né? Com relação às atividades aplicadas, a gente gostaria de destacar principalmente os quizzes. Percebemos que com a aplicação de quizzes no final de cada aula, tínhamos um melhor feedback em relação aos conteúdos, né? Conseguimos, pelo menos, saber o que os alunos, né, tinham entendido ou não. Em relação à avaliação, não podemos nos restringir essa avaliação apenas a medir o conhecimento do aluno, né? Pois percebemos que o processo evolutivo de nós, né, futuros docentes, também contribuiu bastante
e essa avaliação da prática dos professores. Trouxemos aí duas imagens só para mostrar em relação às duas escolas. Como vocês veem, a escola 1, a quantidade de aluno era muito pouco, logo a participação era muito pouca também. Mas já na escola 2, sempre era assim, a sala lotada, muita interação, muita participação, e isso contribuiu bastante para a gente. As duas escolas contribuíram, mas foi muito satisfatório ter uma sala cheia, mesmo no período remoto. Sobre as considerações finais, como relatamos, tivemos experiências diferentes nas duas escolas. No primeiro momento, na primeira escola, a gente foi bastante surpreendido, né, em relação à evasão, mas na segunda escola foi diferente. Também percebemos as possibilidades da tecnologia em relação aos recursos e as plataformas que nos levaram além do convencional, além da sala de aula que a gente imaginaria que seria. A experiência que nós vivemos como professores de um ensino remoto foi uma experiência boa, diferente, difícil, mas nos ensinou que existem outras formas de ensinar. Por fim, as experiências vivenciadas de um programa Residência Pedagógica contribuíram tanto para o desenvolvimento do docente, quanto para a escola campo e a comunidade acadêmica. Aqui estão as nossas referências, e gostaria de agradecer ao ENID, né, por poder estar apresentando o nosso trabalho, mas em especial a nossa professora preceptora e a nossa orientadora. Obrigada a todos. Quer falar, professora? Pode começar, professor Mário. Tá ok. Parabéns pela apresentação. Gostei muito do trabalho de vocês, certo? A crítica que eu faço também é o que eu falei antes em relação à fundamentação. Mas isso é costume de muitos alunos também. Pega algumas referências básicas, né? E esquece o que a gente tem de atual. Mas gostei muito do trabalho, gostei muito do comparativo que você fez, tá certo? E deu para perceber também que o estímulo que vocês tiveram a partir do momento que mais alunos continuaram, ingressaram mais, participaram mais dessas aulas, né? Principalmente na escola 2, salvo engano. Tá certo? E minha pergunta só é em relação qual a contribuição desse trabalho, desse estudo para a sua formação profissional enquanto docente. Boa tarde, professor Mário. Quando a gente entra na universidade, a gente sempre quer o estágio para a gente saber como vai ser a nossa profissão na prática, certo? Quando o Residência surgiu, muitas pessoas ficaram muito interessadas, mas infelizmente tem poucas vagas e a gente conseguiu passar. Sobre a minha formação, como eu quero estar na sala de aula, como é uma coisa que eu gosto e espero que eu continue gostando, mesmo sendo remoto, eu percebo que fez com que eu conseguisse ver que o ensino não é só uma sala com um quadro e alunos ali sentados, mas o ensino vai além disso, do convencional. Isso me deixa muito feliz, porque eu gosto muito da tecnologia. Então, eu percebo que esse ensino remoto faz com que eu tenha várias possibilidades de ensinar. E perceba que mesmo que eu não possa estar em sala de aula presencialmente, eu posso ajudar tantos outros alunos dessa forma. Não sei se respondi. Respondeu sim. Só uma experiência pessoal também, é o seguinte, eu tive a oportunidade de passar um mês estudando o ensino público da Finlândia, né? Então, fiquei um mês lá em licença de capacitação. Eu também sou coordenador da residência em biologia, né? E fui do PIB durante 2 editais também. E eu trabalho há algum tempo com ensino de biologia, mais propriamente dito, certo? E o que eu percebi lá, o que eu percebi lá, a gente pode trabalhar um pouquinho aqui na forma remota. Por quê? Porque a gente tem mania aqui no Brasil do professor ele ser o centro da atenção na sala de aula.
Já na Finlândia, não. Então, o agente é o aluno, o professor está dando um estímulo para o aluno desenvolver, é a metodologia ativa de verdade. E eu percebi que alguns docentes, nessa pandemia aqui no Brasil, tirou o protagonismo dele e colocou o aluno como protagonista. Então, conseguiu, através do desafio de ensino remoto, transferir o protagonismo para o aluno. Então, ele estava instigando, estava dando atividades para o aluno, estava dando orientação, mas o aluno é que estava, em alguns casos, que estava tendo esse protagonismo que é necessário para a educação. Só para finalizar, é interessante que lá, o que eu vi, do ensino fundamental até o ensino superior, nenhum aluno assiste aula sozinho em sala de aula. Sozinho que eu digo, sentado, como a gente fica no Brasil. É no mínimo grupo de 3 ou 4 alunos. Por quê? A partir do momento que eu trago conteúdo para você em sala de aula, seu conhecimento vai ser baseado no conhecimento que eu trago e que você já tem sobre aquele assunto. Você vai construir um conhecimento novo. Lá não. O professor provoca o conhecimento que ele tem, mas a partir da discussão dos 3 assim em grupo, o conhecimento que cada um vai formar é o que o professor trouxe de estímulo e o que cada um discutiu sobre aquele assunto. Então, é algo que é mais completo e complexo também. E é assim que alguns docentes eu vi trabalhando isso nesse ensino remoto. Então, apesar de ser a pandemia ser algo ruim, tá certo, para a população como um todo, alguns docentes conseguiram tirar algo bom em relação à metodologia de ensino, em relação à formação profissional. Então, só trazer experiência para vocês, certo? E mais uma vez, parabenizar o grupo todo pelo trabalho. Obrigada, Ianca, Isabelle, creio que Raíssa também esteja aqui. Se houver tempo, eu queria que vocês me falassem um pouquinho, como vocês trouxeram esse contexto de trabalho de 2 escolas. A não participação ou o fator da evasão tem sido uma recorrente bastante acentuada, vamos chamar assim. E aí eu queria entender um pouquinho se vocês elaboraram também, tentaram pelo menos, estratégias diversificadas, e se sim, de que modo elas se deram nesses 2 contextos que foram diferenciados. Obrigada, Mari, pelas considerações. Professora Márcia, a gente levou várias metodologias, vamos dizer assim, quando a gente percebeu a evasão. A gente sempre se sente culpado, acho que o professor, né, vai se sentir assim, porque a gente acha que a sala está vazia por causa da gente. E a gente começou a perceber, depois de algumas aulas, que o problema real era o fato de ser remoto naquela escola. Era como se os alunos não aceitassem. E a gente levou muita coisa. Eu lembro que a gente levou vários jogos de roleta de pergunta, caça-palavra, muita coisa, para eles interagirem. A gente fez, dinâmicas que valiam prêmios, coisas assim. Mas, mesmo assim, aquela escola, a escola 1, sempre era aquela quantidade de alunos X e a participação era mínima. Quando a gente teve a outra experiência, a gente usou praticamente as mesmas coisas, também levou coisas novas, mas a gente percebeu que não precisava. Eles, vendo o assunto, eles já participavam, já interagiam, já tinham os questionamentos, e isso nos deixou muito felizes. Perceber que o problema não era só a gente. E o ensino remoto também foi complicado para todos, principalmente no início, mas que, pelo menos, outra escola conseguiu se adaptar a isso. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês, tenham uma boa tarde. Boa tarde, Bianca. Obrigado mais uma vez. E agora vamos passar para outro trabalho, né, professora Márcia? Sob nossa responsabilidade. E agora o trabalho apresentado vai ser o PIBID no ensino fundamental nos anos iniciais, colaborações didático-pedagógicas remotas. Então, esse trabalho é de autoria dos bolsistas, né? Josefa, de Fátima, Mary Kate, né? Matheus Vitor, sob orientação do professor Maria da Conceição, e ainda tem Paula Francinetti e Ellen Aline como professores colaboradores, né? Então, eu queria passar a palavra para quem vai apresentar, e fique à vontade agora. Boa tarde. Então, minha câmera vai ficar desligada porque está com problema aqui, mas o áudio está perfeito. Então, eu vou começar a apresentar agora.
Está aparecendo? Está carregando. Pronto. Ok. Apareceu. Ok. Boa tarde, meu nome é Mary Kate, sou bolsista do programa do PIBID e graduando em Pedagogia. Estarei apresentando nosso trabalho, que tem como título O PIBID do Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Colaborações Didático-Pedagógicas Remotas. Temos como integrantes do grupo Josefa de Fátima Lima Souza, também bolsista, Mary Kate de Barros Braga, que sou eu, Matheus Vitor dos Santos, voluntário, Maria da Conceição Farias da Silva Gurgel Dutra, nossa orientadora, Ellen Aline Rodrigues de Lucena, colaboradora, e Paula Fracinetti Evaristo de Souza Simões, nossa professora supervisora. Introdução. O nosso trabalho reflete colaborações didáticos pedagógicas remotas com crianças do primeiro e segundo anos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Xavier Júnior, no município de Bananeiras, na Paraíba. As atividades estão sendo desenvolvidas no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, no subprojeto de alfabetização da Universidade Federal da Paraíba, no Campus 3. O subprojeto é desenvolvido no ciclo de alfabetização da referida escola, a qual atende 230 alunos da zona urbana e rural, no ensino fundamental, anos iniciais, nos turnos matutino e vespertino. Dentre os objetivos do subprojeto, destacam-se proporcionar a formação inicial aos discentes de pedagogia em colaboração com a escola básica para o fortalecimento da qualidade profissional dos futuros professores e promover a imersão dos discentes na realidade da escola pública e nas práticas de gestão docente dos processos de alfabetização, letramento e numeramento. Conforme Alarcão, 2005, os estudantes, tanto no espaço acadêmico quanto nos espaços da futura atuação profissional, são sujeitos reflexivos. Por isso, é fundamental que sejam formados para a reflexão das ações e, por esta razão, a formação inicial precisa aproximá-los dos campos de atuação para refletirem e agirem sobre e com os fenômenos educativos em contato direto com profissionais mais experientes. Agora irei mostrar nossa metodologia. E, por causa da pandemia da Covid-19, nossas atividades no PIBID estão sendo realizadas de forma remota, em conformidade com os critérios de biossegurança adotados pela UFPB, o Estado da Paraíba e o município de Bananeiras. A interação com as professoras e as crianças estão sendo realizadas por meio de vídeos e áudios pelos aplicativos WhatsApp e Google Meet, e os procedimentos metodológicos, como os estudos e planejamento com a nossa coordenadora de área, a professora supervisora e a colaboradora, também pelo Google Meet, as atividades com participação nas práticas pedagógicas, os usos de ferramentas e linguagens digitais e elaborações de materiais didáticos. Nós estamos fazendo uso de aplicativos como o Canva, o Playgames e o TikTok para produzirmos os materiais como vídeos e histórias em quadrinhos. E aqui nós temos algumas imagens dos vídeos que nós fizemos, como contação de história e poema para as crianças da turma do primeiro ano. A primeira imagem refere ao vídeo da história A Ilha dos Sentimentos, e com essa história ajuda as crianças a lidarem com seus conflitos emocionais, os conhecendo e resolvendo. E com a leitura do poema de Macaco, de Ruth Rocha, foi trabalhado a oralidade e a reflexão, e também é muito importante porque representa uma forma para ajudar a ampliar o domínio da linguagem e motiva as crianças na leitura. Aqui nós fizemos vídeos em comemoração à data de São João. Nós estamos explorando a temática junina, falando da cultura brasileira, e nesse vídeo nós falamos sobre as comidas típicas no mês referido, onde nós exploramos a diversidade cultural e demonstramos imagens dessas comidas. E aqui, para os encontros presenciais da professora da turma do segundo ano com as crianças, nós produzimos materiais didáticos e levamos na escola com equipamento de segurança, por causa da pandemia. Os materiais didáticos de língua portuguesa, matemática e história
tais como estão em sequência nas imagens, as placas com nome próprio, que o material foi produzido para a turma, com o nome de todas as crianças, porque o nome próprio é um texto que está na realidade da vida das crianças, né? Afinal, é o nome delas. E com isso nós podemos trabalhar a leitura, o reconhecimento das letras e as variedades de nomes existentes. O dominó, ele é um material que foi feito para trabalhar de forma lúdica o ensino da matemática e a adição e subtração de forma divertida para as crianças poderem interagir entre si e também com os professores enquanto estão aprendendo e se divertindo. E a última imagem é referente ao material Pega Vareta e Cinco Marias, para ser trabalhado na disciplina de História, fazendo uma comparação com os brinquedos da atualidade com os brinquedos já prontos e tecnológicos. E com tudo isso, é imensurável, né, os conhecimentos que nós estamos compartilhando na trajetória do PIBID com os outros bolsistas e voluntários, nossa orientadora, a professora supervisora e colaboradora também, e também com a turma, né, de primeiro e segundo ano, onde nós estamos tendo contato com a professora e com os alunos, e é uma troca de aprendizado muito significativa para nós, que mesmo diante da situação da pandemia, que está nos impondo desafios, incertezas e questionamentos para o trabalho docente, nós podemos ver o quanto os professores estão se dedicando e se reinventando para poder fazer o melhor para o aprendizado dos seus alunos. E com essas experiências, nós estamos oportunizando múltiplos olhares em torno do trabalho docente, né? Com destaque para as práticas pedagógicas no ambiente escolar e as relações de teoria-prática ainda no início do nosso curso de pedagogia. Aqui está a referência que nós utilizamos, de Alarcão Isabel, professores reflexivos em uma escola reflexiva. E nossos agradecimentos à CAPES e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, pela experiência formativa e o apoio financeiro, às professoras envolvidas na orientação, supervisão e colaboração, pela ajuda e empenho conosco, pela disponibilidade em nos auxiliar. Também a Escola Municipal de Ensino Fundamental Xavier Júnior, que nos acolheu, o programa do PIBID, a todos nós, e também a nossa instituição, o FPB, e a todos vocês que estão presentes na sala, muito obrigada. Quer iniciar, professora? Eu falo. Parabéns pela apresentação, Mary. Também, só o comentário também já recorrente, né, que eu fiz aqui em outros trabalhos, em relação à fundamentação. Então, o único trabalho que vocês se basearam para escrever isso aí foi para fundamentar esse trabalho, foi não para escrever, né? Para escrever foi mais a vivência de vocês, né, em relação ao próprio trabalho que vocês construíram, mas foi Alarcão. E está citado na introdução e no resultado de discussão não tem nenhuma, ou seja, não tem nada de discussão, só tem resultado. Então é o que vocês obtiveram e não há nenhuma fundamentação teórica para poder vocês citarem, justificar isso aí, algum autor que estudou algo semelhante, ou você justificar seu resultado a partir de teórico A, B ou C, né? Então, eu senti falta de citações. Da mesma forma, qual foi o objetivo do teu trabalho? Porque eu vi na apresentação que é o objetivo do subprojeto do PIBID, mas não vi desse trabalho específico. Tem como explicar, por favor? O objetivo do trabalho é relatar as nossas experiências no PIBID de forma remota, igual que estamos vivendo. Pronto. Na apresentação eu não vi, mas está... E a metodologia também? Porque está dizendo, a revelação de PIBID são realizadas remotamente. Então, os procedimentos metodológicos do subprojeto constam de estudos e planejamentos com a coordenadora diária. Então, fala que foi feito isso com a coordenação diária, mas no trabalho escrito tem que dizer, detalhar o que vocês fizeram para poder chegar a esse resultado que vocês chegaram, entendeu? Ou a essas observações que vocês chegaram também. Dizendo, foram feitas visitas à escola, ou então
como estava em período remoto, foi enviado formulários, ou cada aluno, cada PIB de ano, assistiram às aulas e escreveram as percepções dele para poder ser discutido isso em grupo. Então, eu não estou vendo na metodologia do trabalho, tá certo? Como foi feito. A maioria de vocês está explicando muito bem, porque a gente sabe o que foi feito, vocês sabem o que fizeram. Só que no trabalho escrito, que dessa vez esses trabalhos irão para vai fazer, compor os anais do ENID, né? Então, se alguém for ler o trabalho direto, sem você para explicar, ou sem algum membro para explicar, vai ficar com dúvida. Isso é interessante o resultado, mas como foi que eles obtiveram esses dados? A partir de visita, a partir de formulário, a partir de observação, a partir de quê? Então, eu senti falta disso. Mas, no mais, está ok. A sua apresentação foi muito boa. Entendi mais pela apresentação do que pelo trabalho também. Era isso. Passa para a professora Márcia. Obrigada, professor Mário. Obrigada, Mary Kate, pela apresentação. Eu fiquei curiosa com a elaboração desses recursos. Aí eu queria que você me falasse um pouquinho mais. Primeiro, aí você colocou na sua apresentação que essa construção de recursos, ela seria para os encontros presenciais. Então, eu queria que me explicasse essa situação. E a segunda, que tu me falasse um pouquinho dos materiais, e se há um porquê, já que a gente está falando desse ciclo de alfabetização, anos iniciais, não alfabetização, anos iniciais, que a gente pode entender de outro modo, se tem uma justificativa, porque achei muito interessante que você traz essa perspectiva, jogos de algum tempo atrás, e jogos que são já confeccionados pré-prontos, né? Então, eu queria que me explicasse um pouquinho que materiais vocês utilizaram e, sobretudo, se eles já foram utilizados, se vocês viram os resultados disso, ou, né, nessa relação para os encontros presenciais, se eles serão utilizados. Em relação aos materiais, né, escolhemos, né, a professora deu um tema para a gente, né, qual que seria a disciplina trabalhada, né, e a gente escolheu qual seria o material didático, né, que a gente ia preparar. Após de escolher qual seria o material, planejamos como ia fazer também, né, esse material. Em relação aos jogos de dominó, foi pensado, né, um tamanho bom para que todas as crianças conseguissem visualizar de uma forma mais ampla, em relação ao aluno também não ficar só ouvindo o professor falar nas aulas de matemática. A professora utilizou, né, esse material nas suas aulas de matemática. Nós não podemos aplicar esse material, a gente levou a professora, né, entregamos na mão da professora. Muitos de nós conhecemos os alunos, né, durante essa entrega dos materiais, e foi a nossa primeira, assim, contato presencial com eles. Foi maravilhoso, só que a gente não pôde aplicar, né, por causa da pandemia e por causa que a gente não tinha tomado nem a primeira dose, nem a segunda dose das vacinas, a gente não conseguiu aplicar esse material. Em relação ao, né, Pega Varetas e Sete Marias, foram brincadeiras que fomos buscar, né, brincadeiras antigas, né, que muitas das crianças não conhecem, né, atualmente. Então, a gente queria mostrar, né, incentivar a produção dos seus próprios brinquedos também, né, porque é muito importante sentir prazer e vontade de criar algo para ela brincar. Então, a gente veio trazer essa vontade, né, das crianças, mostrando que é possível, né, construir nossos próprios brinquedos e também utilizar de forma didática, né, na sala de aula, de forma que as crianças aprendam de um jeito gostoso, de um jeito criativo, né? Obrigada, Fátima. Bem, creio que nós estamos encerrando por aqui. Parece que já estamos um pouquinho atrasados, não é, professor Mário? Isso, passou um pouquinho, mas é isso mesmo. Professor, eu estou até estranhando, porque esses eventos geralmente atrasam bastante, né? A gente está praticamente em cima da hora, né? A organização está de parabéns, viu?
Deise e companhia aí. Gente, muito obrigada a todos, parabéns a todos e todas que estiveram aqui apresentando. Espero que vocês continuem se engajando, seja no PIBID, seja no residência pedagógica, seja nos estágios ou na própria profissão docente. Creio que esse momento, no específico da pandemia, ele reforçou, não que a gente já não soubesse, mas ele reforçou ainda mais a importância dessa profissão. Então, parabéns a todos e todas vocês. Deise? Pessoal, só tenho a agradecer também a participação de vocês, Márcia, Mário, muito obrigada pela colaboração. Eu vou encerrar, então, essa gravação para a gente dar início à nossa próxima sessão.